Chama-se Tranquila Mente e é o título de um livro que reflete o atual momento de crise em Portugal. De facto, e com razões de sobra, todos sabemos que os portugueses andam estressados com a crise, o desemprego, a falta de dinheiro e, sobretudo, falta de perspectivas. O psicólogo Vítor Rodrigues, tendo por base este cenário, elaborou um manual prático que ajuda a superar estes e outros problemas. Doutor Vítor Rodrigues, bom dia. Bom dia. Bem-vindo à RDP Internacional. De que forma este Tranquila Mente, portanto são duas palavras, pode ajudar os portugueses a viver uma vida melhor? Ora bem, de várias maneiras. Uma delas é, para começar, um entendimento mais detalhado, mais profundo acerca do que é o fenómeno do stress. Em que é que consiste, que inconvenientes é que tem, que malefícios produz, que tipos de stress existem, também há que pensar um pouco nisso, o que é que faz à saúde física e mental. E depois tem a pretensão, sobretudo em 2 capítulos mais específicos, além de muitas recomendações gerais, e até filosóficas, entre aspas, tem a pretensão de ajudar as pessoas a conseguirem lidar com as suas próprias emoções, com as reações de stress, minorando-as e eventualmente ultrapassando-as. Portanto, há uma série de exercícios para acalmar o nível fisiológico, para acalmar o nível psicológico, que passam pela respiração, relaxamento, práticas meditativas, práticas que ajudam a concentração mental, etc. Mas acha que alguém está de facto preocupado com isso quando a prioridade principal é a falta de dinheiro e o desemprego? Penso que sim, na medida em que compreendam que mesmo esses problemas mais ou menos drásticos que as pessoas estão a enfrentar produzem efeitos diferentes em pessoas diferentes, que é uma coisa que eu vou demonstrando no livro. E de acordo com o modo como essas pessoas se definem a si mesmas e definem as suas prioridades, assim é o grau em que são afetadas. Além de que o melhor guerreiro, entre aspas, e também dou exemplos nessa direção, não é aquele que entra em pânico perante a iminência de um desastre militar ou de um ataque ou de um problema qualquer. É precisamente aquele que aprende a conservar a calma e a usar as suas melhores capacidades, as suas melhores reservas para encarar o que quer que seja. E há técnica para fazer isso? Há técnica para fazer isso, sem dúvida. Nós podemos, por exemplo, acalmar a fisiologia um pouco através da respiração. O stress altera a respiração normalmente, em termos de a tornar mais superficial e mais caótica. Portanto, aprofundá-la e torná-la mais completa, usando mais em pleno o nosso aparelho respiratório, e mais pausada, é fortemente anti-stress. Além disso, por exemplo, o stress também aumenta a tensão muscular. Se eu aprendo a relaxar, isso ajuda muitíssimo. O stress produz um alerta orgânico muito grande que nos prepara, enfim, em termos ancestrais, nos prepara para encarar ameaças físicas mais ou menos imediatas. Se eu fizer exercício físico, e ainda melhor se o fizer de uma maneira que junta a calma mental com o exercício em si, estou a falar, por exemplo, de artes marciais, de yoga, de tai chi, de qigong, de práticas deste género, o exercício físico alivia todas essas tensões orgânicas e, portanto, também nos protege dos malefícios do stress em termos de saúde física. Portanto, há uma série de coisas que podemos e devemos fazer. Por outro lado, se realmente, como os melhores guerreiros do passado e do presente fazem, se mesmo na iminência de uma desgraça, eu aprendo a conservar a calma, a presença de espírito e um estado de estar intensamente presente, atento, alerta, em vez de estar preocupado com o futuro ou lamentar o passado, eu reajo muito melhor. E aqueles que sofrem por antecipação? Precisamente, esses estão constantemente a desviar-se do presente, a projetar-se no futuro. Todo o mecanismo da ansiedade humana passa muito por aí. Isso não se chama previdência? Pode ser previdência, mas há uma maneira de fazer a previdência sem estarmos constantemente a avaliar o que nos ameaça como uma possível catástrofe. Há uma possibilidade que podemos aprender, que é estarmos mesmo muito presentes até quando pensamos no futuro, antecipamos o futuro. O nosso cérebro tem uma particularidade desagradável. O nosso cérebro distingue mal a realidade da imaginação, porque em todo o caso está a trabalhar com imagens que afetam o sistema emocional de modo muito direto. Portanto, se eu imagino um tsunami, por vezes o meu cérebro já está a reagir um pouco à imagem do tsunami e já estou a entrar numa certa forma de alerta orgânico. O que é que acontece? Se eu aprendo a fazer a distinção, se me treino para isso e se me aprendo a estar presente, com consciência do presente,
eu estou a interceptar parte desse mecanismo de ansiedade. Porque senão, como digo, eu sofro a triplicar, a quintuplicar, etc. Não sofro só com o que está realmente a passar-se, mas sofro com 1000 antecipações de desgraças. E o meu cérebro, perante as imagens das desgraças possíveis, antecipa e entra em alerta. E isso faz-me muito mal. Desgasta-me mais do que o necessário. Onde é que entram os remédios nisto tudo? Ou seja, há muita gente que eventualmente, em vez de recorrer a práticas desportivas ou de relax, não é? Toma medicamentos, vai ao médico e diga: doutor, estou com uma pré-depressão. O que é que eu posso fazer? Ora bom, temos esse problema de facto. A medicação, de quanto a mim se usa e às vezes se abusa, pode ajudar, sobretudo em situações um bocado mais intensas, mais extremas. Por vezes a pessoa está realmente tão agitada que não consegue quase parar para pensar, para ganhar presença de espírito, até para aplicar algumas técnicas. Mas isso é sobretudo em situações extremas. Agora, é preciso ver uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem e a indústria farmacêutica de certeza que não as alerta para esse facto. É que os medicamentos não reformulam informação, não nos ajudam a repensar quem somos, não nos redefinem valores e não nos aliviam de traumas. E, portanto, a medicação, mesmo quando tem o seu papel, não serve para reformular o ser humano. E um ser humano que consegue lidar bem com o stress e com os mais diversos malefícios da vida, é de certeza um ser humano que conseguiu redefinir-se, construir uma identidade baseada em valores diferentes e que, portanto, entra menos em pânico, se quiser, com estas crises todas, com as mudanças mais ou menos intempestivas, com algumas perdas, etc. Aliás, tudo isto, penso eu, e o Vítor vai-me corrigir se eu estiver errado, é exatamente derivado de uma mudança. Quando a vida das pessoas leva por diversas circunstâncias, no caso de uma perda, não é? Pode-se falar de uma perda de um familiar ou da perda do emprego, quando leva uma volta de 180 graus, as pessoas ficam desorientadas. Qual é o vosso papel no meio disto tudo? Bom, enquanto terapeutas, eu sou psicoterapeuta, claro, enquanto terapeutas muitas vezes ajudamos as pessoas a lidar com as várias perdas, por vezes para já percebendo que uma perda pode não ser assim tão completa. Eu costumo dizer às vezes às pessoas que perderam um ente querido, por favor, não deitem a perder tudo quanto há uma parte muito importante. Ninguém nos tira aquilo que já tivemos com um ente querido. Ninguém nos tira o que vivemos, o que aprendemos, o que sentimos, a memória boa e o facto, por vezes, de ter valido a pena conhecer aquela pessoa, tê-la na nossa vida. Isso já ninguém nos tira. Há perdas, sim senhor, mas mesmo essas podemos aprender a lidar com elas. E às vezes é uma arte que não é assim tão difícil de aprender, que é uma arte de saber aceitar as emoções, observá-las e deixá-las ser. E às vezes, de certo modo, quase deixá-las cumprir o seu papel, mas sem nos embrulharmos 100% nelas. Porque isso é que depois se pode tornar. Mas isso não seria um bocadinho negativo. egoísta da nossa parte, ou até um bocadinho estranho, uma pessoa não fazer o luto, por exemplo, um luto completo por alguém que perde? Repara, muitas vezes é bastante saudável fazer um luto completo desde que não seja patológico. Aquela coisa de nos revoltarmos um pouco, nos lamentarmos, ficarmos tristes, nos enervarmos, irritarmos, procurar responsáveis, tudo isso por vezes tem de certo modo o seu papel, é relativamente natural. Mas por vezes não se trata tanto de bloquear as emoções, o que faz mal à saúde, mesmo física. Trata-se de saber observá-las e deixá-las ser. O bloquear as emoções é não chorar. É o não chorar em alguns casos e outras vezes é muito rapidamente quase tentar pôr a emoção para baixo do tapete. Coisa que às vezes mais os homens que as mulheres fazem bastante, mas as mulheres também estão a aprender a fazer isso. Porque não é politicamente correto. Exatamente, e porque às vezes não podemos estar tristes mais do que um determinado período de tempo, porque por vezes ficamos mal vistos se temos determinadas emoções que nos fazem parecer, por exemplo, fracos ou qualquer coisa dessas. E, portanto, às vezes há esta preocupação quase de fechar as emoções no cofre, de não as deixar sair, de não as manifestar. Isso pode fazer bastante mal. Mas também não quer dizer que temos que fazer como as carpideiras antigas, ou como fazer toda uma tragédia grega em torno das nossas emoções. Podemos aprender a deixá-las fluir, deixá-las ser, observando-as sem nos enrodilharmos excessivamente nelas. Ou seja, choramos, mas não somos o choro. Irritamos-nos um pouco, mas não somos a irritação. E assim por diante. Isto também é uma arte de gestão de quem nós somos, mais uma vez.
E acha que a sociedade, por exemplo, está preparada? Antigamente, estamos a falar há 40, 50 anos, uma mulher tinha que estar 2, 3, 4, 5 anos de luto, de negro, vestida quase 24 horas por dia. Hoje, digamos, temos cores um pouco mais suaves, um cinzento escuro, um cinzento um pouco mais claro, mas ao fim do mês as pessoas tentam retomar a sua vida normal. Mas depois são criticadas, quer por amigas, amigos ou familiares. Isso é realmente justo ou não? Não é justo e não é bem informado, se quiser. O que eu tenho observado por vezes é que justamente quando nós tínhamos uma boa relação com a pessoa que morreu, quando tínhamos boas memórias dessa pessoa, quando a coisa estava mais ou menos equilibrada, não havia, se quiser, assuntos inacabados em excesso com aquela pessoa, então a experiência que tivemos com ele é boa. E quando perdemos, por exemplo, um cônjuge, nós temos uma boa memória do que é viver conjugalmente. E muito facilmente, com naturalidade, podemos aceitar que aquela pessoa partiu, mas gostávamos de encontrar outra que preencha uma função parecida nas nossas vidas. Gostamos de afeto, gostamos Não de igual, partilhar. parecida. Não igual, parecida. Ou até pode ser diferente, mas com quem possamos desenvolver qualquer coisa. Há pessoas insubstituíveis? Eu diria que, de certo modo, todas são, porque todas são únicas e individuais. Mas também há outra história mal contada acerca dos afetos. É que, por vezes, o que nos faz falta não é tanto que nos amem, é ter a quem amar. É ter com quem expressar a nossa tendência natural para sermos afetivos. E isso nós podemos fazer com outra pessoa. E com até, de certo modo, entre aspas, com muitas outras pessoas. Desde que saibamos reconhecer que a bola do amor, se quiser, está sempre connosco. Portanto, há muita coisa que é uma arte de gerir as emoções que não costuma ser ensinada. Nós, de certo modo, permanecemos muitas vezes analfabetos em termos emocionais. O que também não é mau. Eu diria que costuma ser mau, porque com o tempo... Se nós soubermos tudo, acabamos por reagir mecanicamente. É verdade, mas repare, e não com o coração. Sem dúvida, mas eu diria que eu não estou tanto a falar de não reagirmos com o coração, estou a falar de aprendermos a reagir ainda melhor com o coração. É um pouco aquela coisa que também faz um pouco falta nas escolas. Nós nas escolas, por vezes, temos uma enorme desproporção entre o que aprendemos intelectualmente face a uma quase inanição ao nível emocional e ao nível físico-fisiológico. Eu penso que nas escolas do futuro, idealmente, teremos que saber equilibrar melhor as coisas e terá que haver uma educação e um trabalho da emoção e da criatividade, noutra dinâmica, e um trabalho do físico e do fisiológico. O Vítor falou há pouco do problema, por vezes, ser encontrar a pessoa a quem amar, a quem dar carinho. Isso é um problema de solidão. É um problema de solidão. Esse problema de solidão também nos dá uma mente intranquila. Costuma dar. Essa solidão é um dos problemas que afeta muitas pessoas e às vezes sentimentos com isso quase de abandono, inclusive na faixa mais dos idosos. Eu ia dizer que não só na terceira idade. Sim, há muita pessoa solitária e hoje em dia temos um pouco este típico paradoxo da urbe, da vida citadina, que é vivermos rodeados de pessoas em grande solidão e muitas vezes com vizinhos que moram no mesmo prédio e não sabemos como se chamam nem o que é que fazem e sentimos acanhados, por vezes quase de conversar com eles ou de partilhar qualquer coisa. A vivência da aldeia, apesar de tudo, por vezes é mais normal, escorreita e às vezes é mais cooperante. Curiosamente, tenho por vezes encontrado maior capacidade de cooperação e dádiva entre as pessoas pobres que entre as ricas. Há muitas pessoas ricas... É o que geralmente costuma acontecer, sobretudo, eu não estou a dizer que genericamente isso aconteça, Sim. Mas a capacidade de dar de dádiva vem daqueles que menos têm. Sim, e que por isso mesmo, por vezes, são mais empáticos com a pessoa que tem pouco. Percebem-na melhor, sabem melhor o valor que isso tem. Às vezes a pessoa que tem muita, muita, muita coisa não sente essa necessidade. Pode perfeitamente distanciar-se no seu castelo de marfim, chamemos, e deixar o mundo dar-se mal, por vezes, com honrosas exceções. Isso acontece com os nossos políticos. Os nossos políticos, para mim, são um enigma, se quer que lhe diga, a vários níveis. No sentido de, isto agora não tomando qualquer tipo de posição, quer pró, quer contra este ou o futuro ou o anterior governo, quando se diz que estão fora da realidade. Quem está no poder, quem exerce o poder naquele momento, não conhece o país real.
Muitas vezes não está, por vezes por falta de mãos na massa, por excesso de carreira política e pouco contacto com a realidade do ser humano comum, dos problemas e às vezes pouca experiência de trabalho no tal mundo real, entre aspas. Mas, por outro lado, os políticos, penso eu, têm tendência a ter grandes compromissos que vão assumindo no caminho até lugares de poder, compromissos de muitos tipos que eu dispenso de comentar. E penso, por exemplo, o Presidente do Governo, eu diria que há um aspecto que para mim é gritante. É uma certa falta de sensibilidade psicológica e uma certa dificuldade, não sei quais as razões exatamente, em comunicar. Porque há medidas que também são boas e são bem tomadas, e era bom comunicá-las pela positiva, mostrar às pessoas que isto é bom, que isto é adequado, que está a beneficiar o país, está a criar melhores oportunidades de recuperação, etc. Para que as pessoas percebam. Para que as pessoas percebam e para que se sintam mais motivadas. É tão simples quanto isso. Exatamente. Porque senão as pessoas têm a sensação quase de um beco sem saída, que é muito, muito estressante. Que é a ideia de estou neste beco, isto é horrendo, isto está a passar-se mal, estou a sentir-me privado de coisas e não percebo porquê nem para quê. O não ter sentido para as coisas é um fator extremamente negativo. Na sua opinião, o Primeiro-Ministro deveria ou não ir ao psicólogo? Sim, eu mandava ao psicólogo sem hesitar. E, no mínimo, mandava-o ter um conselheiro, se quiser, que fosse um psicólogo. E que pudesse alertá-lo para a maneira de comunicar e para o impacto que isso tem justamente no stress da população. Na saúde mental, se quiser, do nosso país. Que é um aspecto nada negligenciável. Se entramos tanto na economia, esquecemos-nos que, por vezes, há pessoas pobres ou paupérrimas que são intensamente felizes e não têm nada pelos nossos parâmetros consumistas, e pessoas extremamente ricas que se suicidam e que não aguentam com a sua própria existência. Por alguma coisa há de ser. Mesmo que não lhes materialmente falte nada. Mesmo que não lhes falte nada materialmente. E às vezes até porque estão quase sufocadas pela materialidade. E com pouca vida espiritual, e com poucos valores, com pouco sentido para o que se passa na vida e para o que têm pela frente, etc. Costuma-se dizer que o dinheiro não traz felicidade. Agora, que ajuda muito, ajuda. Ajuda um bocado. Eu diria que ajuda um bocado. Mas eu gosto sempre de dizer, eu tenho quase uma frase chavão que criei que diz: nós só podemos ser felizes a ser nós mesmos. Da mesma maneira que um cão não pode ser feliz a ser gato ou raposa. E temos, por isso mesmo, temos que nos encontrar a nós mesmos, na nossa realidade profunda, e temos que perceber do que é que nós precisamos, o que é que nos faz sentir bem. Não podemos correr atrás das cenouras que a sociedade nos oferece, dizendo-nos: você precisa desta pasta de dentes para ser feliz, você precisa deste desodorizante, você precisa deste penteado, você precisa vestir desta maneira, precisa do automóvel X, precisa de ter uma casa Y. Porque isso, por vezes, afasta-nos de nós próprios e também da nossa felicidade. Às vezes, aquela pessoa que tem pouco, mas sabe que para ela é importante ter um passeio com os familiares, ter uma refeição com os amigos, ser solidária, partilhar o que tem, etc. Essa pessoa, por vezes, consegue ser muito mais feliz com muito pouco. Quando há campanhas, por exemplo, as campanhas bianuais do Banco Alimentar contra a Fome, quando nós vamos ao supermercado ou aos hipermercados e damos meia dúzia de produtos, ficamos de consciência tranquila. Isso também é bom para nós ou acha que deveríamos remoer um bocadinho mais nas situações? Eu penso que ambas as coisas são verdadeiras. Quer dizer, é importante, por um lado, de facto, pensarmos profundamente em nós mesmos, na sociedade, tentarmos ser cidadãos mais lúcidos e mais conscientes, fazendo a nossa parte, por vezes até escolhendo os consumos. Há empresas que têm um cadastro horrendo, se o examinarmos, e que merecem ser desapoiadas. E há empresas que, apesar de tudo, têm uma certa ética social, que lidam bem com os trabalhadores, os funcionários, que se preocupam com o impacto ambiental, que tentam contribuir também à sua maneira para um mundo realmente melhor e, como se diz, um mundo sustentável. Portanto, temos que saber optar também como consumidores. Por outro lado, temos realmente de saber estar connosco mesmos, temos que saber, como digo, ser solidários quando necessário, e isso ajuda-nos a ter sentido na vida. E, por exemplo, ajuda-nos a praticar uma coisa extremamente importante, que são os afetos. O amor faz bem à saúde. E a investigação científica mostra isso. Faz bem à saúde física e faz bem à saúde mental. Praticar o amor, vivê-lo. Está a falar de uma relação sexual, por exemplo. Estou a falar da relação sexual, que é muito saudável para vários fins, dependendo quase da maneira como nos relacionamos com o sexo. Mas estou a falar também das relações afetivas, de amizade, das relações conjugais,
mas também das relações entre seres humanos, nos mais variados contextos. Às vezes reparo uma coisa que uma vez constatei, que é muito interessante. Já reparou que os políticos em geral não falam de amor? É como se fosse quase uma palavra tabu ou um assunto tabu. Falam mais facilmente em competição, em guerra, em agressão, proteção, ameaças e Então, pouco em amor. Vítor, se o nosso primeiro-ministro não quer que o povo seja piegas, parece que falar de amor é uma pieguice. Mas não é. O amor, a vivência do amor aumenta a resiliência, aumenta a nossa resistência, favorece a saúde mental. E isso é muito necessário à nossa população. Os índices de depressão estão obviamente a aumentar. Portanto, há que saber cuidar isso. No seu consultório, nota isso? Vou notando, sim. Vou notando. Também vou notando que as pessoas agora têm mais dificuldade em pagar as consultas e isso tudo. É uma das razões também porque vi com bons olhos escrever um livro como este, que pretende ser um manual de autoajuda sobre o stress. Porque, de facto, há mais dificuldade em poder ir a consultas especializadas, psicoterapia, etc. Mas, por outro lado, noto que uma das fontes de stress intenso para muitas pessoas são realmente momentos como aquele em que simplesmente ligam o televisor e têm, sobretudo, más notícias ou péssimas notícias. Era justamente um dos pontos que eu queria focar. Ou seja, no outro dia já me disseram, por brincadeira, e eu como jornalista seria quase que antinatura não ver noticiários, mesmo assim, de vez em quando tentamos abrandar, e eu posso falar genericamente, tentamos abrandar um pouco aquela primeira meia hora que é de facto uma depressiva, não é? Exatamente. Substituir as notícias por música, por exemplo. Música clássica, música suave, é uma boa terapia também. Também é uma boa terapia, porque lá está, favorece um certo relaxamento físico e mental, é um momento de bem-estar. Lá está, a arte faz-nos falta. A arte traz-nos boa disposição, dá-nos sentido, dá-nos uma apreciação do belo que faz bem ao ser humano. Mas, por outro lado, repare, também era boa ideia darem-se notícias positivas. Por exemplo, temos um país onde há coisas a correrem mal, mas também temos coisas a correrem bem. Temos pessoas com iniciativas locais louváveis, temos maior solidariedade entre vizinhos, temos pequenas associações que promovem trocas de bens, partilhas, colaboração. Temos pessoas que vivem relacionamentos muito frutuosos e muito agradáveis. Mas parece que essas não são notícias. Quer dizer, parece que a notícia boa não se deve dar. Parece pouco, não é? Parece. Eu acho que se deveria dar, e tanto mais, quanto mais estamos a viver momentos difíceis. Devia-se insistir nisso, porque isso traz às pessoas maior esperança. E mostra-lhes, dá-lhes bons exemplos acerca do que se pode fazer, às vezes com pouca coisa. Quando as pessoas, por exemplo, à noite, e sobretudo na hora de deitar, começam a pensar naquilo que vai acontecer no dia seguinte ou na sua própria situação e depois não dormem, isso é terrível. É um dos aspectos que eu foco no meu livro, justamente. Repare, é tão simples como isto. Quando eu chego à noite e penso em coisas negativas, o meu cérebro tem a tal resposta de stress, detecta ameaças, entra em alerta, e esse alerta, ancestralmente, em nós, é um alerta que visava outrora, no tempo dos nossos antepassados, visava reagir face a perigos que eram sobretudo físicos. E, portanto, era um alerta do corpo. Era tensão muscular, Estamos era a falar adrenalina. do medo. Estamos a falar do medo. Hoje em dia, no entanto, não é tanto medo e ansiedade, mas eu penso, antecipo desgraças possíveis, maiores e menores. Com isso, o meu cérebro produz um alerta orgânico e esse alerta orgânico impede-me de dormir. Porque o meu corpo está a reagir como se eu tivesse que fugir a correr da fera que vem comer-me. E depois temos aqui uma ideia fixa. O que é que nós vamos fazer amanhã? Como é que vou tentar ultrapassar? De que forma é que vou conseguir encontrar uma solução? Exato. Por isso eu gosto muito de dar o exemplo do bom guerreiro do passado e do presente, cuja melhor chance de sobrevivência é dormir bem em vez de dormir mal, para depois estar plenamente de posse das suas capacidades para no tempo presente reagir com força, com presença de espírito, etc. Acha que uma musiquinha, por exemplo, como esta, sei lá, vamos pôr aqui uma música aleatoriamente. Isso mesmo. Uma musiquinha desta, com um copinho de leite morno antes de dormir, faz bem ou não? Faz muito bem. E é uma arte especial de ouvir a música, note, que é ouvi-la no presente. É fazermos o possível, mesmo que tenhamos ouvido esta música 100 vezes, vamos ouvi-la instante a instante, como se não soubéssemos qual é o próximo acorde, qual é o próximo instrumento, qual é a próxima nota. Mas acompanhar, segundo a segundo, o perfil sonoro. Isso traz a mente ao presente e permite que a música entre mais por nós adentro, com consentimento próprio, dando-nos o seu benefício.
Esta poderia ser uma música escolhida? Podia, sem sombra de dúvida. Maravilhosa. Um relatório recente dizia que, de facto, os portugueses estão a fazer menos amor, naturalmente refletindo-se na natalidade, que está a baixar consideravelmente, e, de facto, o apetite sexual, se assim poderemos dizer, para as pessoas compreenderem melhor, está cada vez mais retraído. Sim. É verdade? É verdade, e é uma das consequências do tal stress. Não do eu stress, que é aquele stress positivo, de quando nos sentimos desafiados em capacidades que ainda temos, mas é o stress negativo. Essa sobrecarga que nos torna menos disponíveis, mais tensos, mais irritados, mais tristes, etc. Isso abate também a sexualidade. E quase simbolicamente tira-nos parte da capacidade de ter prazer. E depois há os conflitos entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido e os pais com os filhos. Absolutamente. É por isso que o povo, eu costumo dizer que há muitos ditados populares conhecidíssimos, mas que têm toda uma sabedoria subjacente, como aquela do casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. É um pouco por aí. Aliás, há uma coisa chamada frustração também, que depende do que nós valorizamos, note-se. Mas quanto mais eu ando frustrado, por vezes mais tem tendência para reações de irritação. Porque a frustração por vezes implica que há um obstáculo entre mim e a minha satisfação. E também ancestralmente temos tendência a mobilizar forças, lá com um caráter agressivo, para fazer face a esses obstáculos. Só que na vida comum isto reflete-se negativamente. E os que se refugiam na bebida ou na droga, por exemplo, vocês, classe médica, enquanto psicólogos, conseguem destrinçar, conseguem traduzir exatamente em sentimentos, em palavras, as situações que se apresentam em cada doente, mas a pessoa depois acaba por não ter consciência, não é? Não tem educação suficiente, não tem as bases suficientes para perceber o que é que se está a passar com ela. Isso é perfeitamente verdadeiro. Aliás, muitas vezes, e refletindo isso, quando temos alguém que recorre a nós por causa do consumo de drogas variadas, note-se que algumas podem ser legais também, e outras são ilegais por razões difíceis de entender, face a outras legais que podem fazer ainda pior. Por exemplo, o álcool e o abuso de medicação farmacêutica também pode ser muito nocivo. Mas temos uma questão. É importante perceber por que razão a pessoa está a recorrer àqueles consumos. Qual é a função desses consumos na vida da pessoa? Estão a tapar alguma coisa? Estão a ser uma aparente alternativa? Estão a ajudar à fuga? Estão a fazer o quê? Se for fuga, é fuga de quê? Estiverem a tapar emoções, que emoções são essas? E quando conseguimos isso em conjunto com a pessoa, normalmente é mais viável encontrar saídas. E às vezes encontrar maneiras mais saudáveis de preencher a função que a droga está a ter na sua vida. Apenas querer retirar-lhe a droga sem mais não costuma resultar. Costuma produzir piorar, recaídas, ou piorar a coisa. A droga, quem diz droga, diz, por exemplo, o jogo. Também há uma outra forma de tentar rapidamente e de forma absolutamente descontrolada ganhar dinheiro. O dinheiro que se não tem, que acaba por se perder em dobro e acaba por se endividar, não é? O tal Euromilhões milionário que nós todos ambicionamos e com uma certa lógica e com uma certa justeza, não é? Sim, repare que eu dou, aliás é até um exemplo de entrada no meu livro, é precisamente a questão do Euromilhões, simbólico de uma realidade com que eu até inesperadamente me encontrei em alguns países com carência económica em que havia uma proliferação de casinos, por exemplo, pequenos e grandes, o que me admirou. Então, casinos, num país tão pobre, num país com um elemento tão difícil. É precisamente por isso, esta ideia, esta tentativa que temos perante sentimentos de impotência que nos dificultam a vida, esta ideia de que aqui tenho uma pequena esperança, eu aqui sou proativo, estou a fazer qualquer coisa que é uma chance ainda pequena, mas tem hipótese de me trazer bem-estar e de me resolver os meus problemas. Isto leva muitas pessoas... Em teoria. Também deparei com um cálculo... que me foi dado por amigos na Alemanha, que diz que, por exemplo, a chance que eu tenho de ganhar o Euromilhões equivale a meio centímetro num percurso de 140 km. O que vá lá, é pequenina, não é? É menos que um passo. Muitíssimo menos que um passo. Portanto, é evidente que é ilusório, mas traz-nos um pouco este caráter da fantasia positiva, da esperança. Compreende-se. Não é das melhores ideias, mas compreende-se. Mas repare também, ao mesmo tempo, nós
feliz ou infelizmente, podemos viciar-nos quase seja no que for. Há pessoas que viciam em internet, há pessoas que viciam em comprar sapatos ou comprar seja o que for, no jogo, em drogas variadas, em sexo, enfim, podemos viciar-nos quase seja no que for. É preciso perceber o que é que o vício preenche na nossa vida ou pretende preencher e eventualmente dar-lhe a volta. Muitas das vezes, muitas das situações depressivas decorrem de situações seguramente de pessoas que não encontram saída, viram-se para a esquerda, viram-se para a direita, para cima e para baixo e não encontram qualquer tipo de solução. Os excepcionalmente otimistas também não é um outro lado da balança que também é negativo. Também. O otimismo excessivo, o otimismo em geral que também é estão bom. fora da realidade. Também. O otimismo em geral, uma certa margem de otimismo, pelo menos dá-nos bem-estar. Mas o otimismo excessivo, aliás, também é típico, por vezes, de uma célebre patologia mental, outrora conhecida como psicose maníaco-depressiva, hoje chama-se doença bipolar. Na sua fase dita maníaca, é precisamente aquela noção, eu tenho a certeza de que vou amanhã ganhar o Euromilhões, portanto, hoje passo cheques para 2 Ferraris, um de cada cor, e para um chalé não sei aonde, porque eu tenho a certeza absoluta que os cheques vão ter cobertura, porque eu sei que o Euromilhões me sai já hoje, ou talvez amanhã. Portanto, não há problema nenhum. Às vezes chega-se a este otimismo delirante, não é? Mas o otimismo excessivo também nos impede de fazer face às coisas tal como elas se apresentam, tal como elas são. Por vezes faz-nos fugir para a frente também. Isto está mal, mas amanhã a certeza que vai melhorar, portanto hoje posso-me permitir ignorar o meu problema. Também não funciona nada bem. E por vezes as consequências podem ser ainda mais catastróficas. Geralmente são. Geralmente sim, são. As pessoas entram num casino, por exemplo, com 100 euros e saem de lá com menos 300. Sim. E a frustração continua, e a ansiedade piora e as dívidas também. Também. E repare que por vezes a nossa banca e a internacional também nos soube a explorar neste tipo de tendência para o jogo, fazendo-nos por vezes ou ajudando-nos a acreditar que podíamos fazer créditos por vezes acima das nossas reais possibilidades, fiar-nos em que íamos sempre ganhar a mesma coisa ao longo da vida ou ainda melhor e portanto podíamos arriscar, jogar com as nossas vidas, arriscar muito mais nos empréstimos e estamos a ver o modo como isso está a bater sobre as famílias portuguesas. Isso é, de certo modo, é uma forma de jogo também. Como é que nós podemos sair desta crise que aparentemente não vai ter fim, pelo menos a julgar por aquilo que nos dizem os políticos, nos próximos 3, 4, 5 anos, isto não sendo demasiado otimista? Ora bem, eu acho que temos que aprender a fazer o que podemos e depois dormir descansados, sabendo que fizemos o que podíamos. Mas também temos que saber procurar aquilo que é possível ser feito. E há muita coisa que é possível ser feita. Umas são questões psicológicas, realmente tem a ver com a melhor gestão das emoções, tem a ver com lidarmos connosco mesmos, manter calma, presença de espírito, mantermos mais no presente, sabermos ter as nossas forças disponíveis. Há outro setor que é que socialmente podemos fazer. Por exemplo, onde eu vivo, em Évora, há uma associação de moradores de uma zona, que é a zona da Garreias, agora pela curiosidade, e começamos a ver que há ali pessoas que têm saberes, características de vida, capacidades muito diferentes. Quando elas colaboram umas com as outras e às vezes partilham conhecimentos e até bens, isto facilita a vida de todos, é uma ocasião de convívio alegre e é fácil e não custa dinheiro a ninguém. É perfeitamente realizável. As pessoas podem saber consumir de maneira mais informada. Mas também partilhar e às vezes também consumir menos, consumir com mais qualidade. E até podem, de certo modo, melhorar a sua capacidade de consumir políticos. Mas há quem deixe de consumir pura e simplesmente por falta de capacidade para pagar os produtos de consumo. Sem dúvida. E quando isso por vezes torna-se muito perverso. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Por exemplo, hoje em dia temos cada vez mais conhecimentos para saber o que é uma alimentação equilibrada, saudável. Sabemos que essa alimentação tem grande predomínio de vegetais e de preferência biológicos. Mas por vezes é mais difícil ter acesso a vegetais biológicos. E em certa medida, atenção que isto pode ser muito minorado pelo conhecimento, em certa medida uma alimentação saudável tem tendência a ser mais cara que a mais insalubre. Por exemplo, é também muito mais fácil, muito mais barato ir ao McDonald's do que a um restaurante mais refinado com produtos de melhor qualidade. Passa a publicidade.
Passa publicidade, Mas neste essa- caso eu sei- negativa, claro. não, mas Mas tem essa- razão, é tem só, razão. só para, Com certeza. para quem nos ouve ter uma ideia exatamente muito concreta daquilo que o Vítor está a dizer. Exato. Há pouco falou da alegria de viver, que eventualmente poderá estar a desaparecer da vida de quase todos nós. O humor é importante. Muito importante. Porque lá está, também está ao nosso alcance e o sentido de humor implica, penso que sistematicamente, uma coisa fundamental. A possibilidade de nos distanciarmos um pouco de nós mesmos e das situações. Quem faz humor, quem tem sentido de humor, está a conseguir tomar uma distância que é magnífica. As coisas não são tão terríveis assim, não nos afetam assim tanto. Conseguimos observá-las. E esta observação também nos traz mais ao presente e substitui um pouco a tendência avaliativa, que eu insisto que é terrível para muitos de nós. O stress não acontece sem avaliação dos estímulos, sem avaliação do que está a afetar-nos. E o sentido do humor é excelente. Traz bem-estar, traz distanciamento, traz uma certa alegria, traz por vezes a capacidade de nos rirmos um pouco. E o riso, também está comprovado já, faz bem à saúde. Embora os portugueses, também está comprovado por vários estudos, que estão a sorrir cada vez menos, estão muito carrancudos. Estão. E, infelizmente, Isso é um facto, não é? É. Basta passear nas nossas cidades para observar isso em redor. É verdade. No entanto, já há muito que os portugueses também costumam ser bons a ter um certo sentido de humor. E por vezes um sentido de humor crítico. Eu às vezes quase tenho saudades do tempo dito da outra senhora, em que os humoristas tinham que saber maquilhar o seu humor de maneira a que o público percebia que estavam a gozar com o regime. É o segundo sentido, a entrelinha, não é? Exatamente. A insinuação. Exatamente. Hoje, por vezes, o humor é mais fácil e mais direto e perde-se um bocadinho com isso. Está preocupado com a saúde mental dos portugueses e o aumento do número de suicídios, por exemplo? Estou, sem dúvida. Sem dúvida que sim. E é por isso que eu acho que uma das coisas muito importantes é sabermos escolher o que é que comunicamos à população e porquê. É preciso explicar melhor para que as coisas tenham mais sentido e é preciso ajudar as pessoas a sentir que podem ser proativas. É preciso ajudá-las a perceber o que é que podem fazer nas suas várias esferas de trabalho e de vida, empregadas e desempregadas, para terem melhor esperança e para terem melhor chance nas suas vidas. Isso está em falta, claramente. E este livro, Tranquilamente, pode também ser, neste caso, uma grande autoajuda para quem o ler? Eu penso que sim. Toda a esperança e o sentido para tê-lo escrito passa por isso. É um pouco a minha tentativa de ser útil também. Como é que poderia definir este livro? É um manual de autoajuda que é feito com algum sentido de humor também, com um certo distanciamento, brincando um pouco com as situações, por vezes dizendo às pessoas, olha, se quer estressar-se, faça assim. É garantido. Vai conseguir entrar num stress horrendo. Brincando até logo de início com a ideia de que para viver nesta sociedade de consumo em que vivemos temos que andar sempre estressados. Faz parte. Mas, por outro lado, tento ensinar de maneira sistemática às pessoas como é que podem repensar-se um pouco a sua vida e como é que podem usar uma série de exercícios para se sentirem melhores consigo mesmos e com a situação e com mais forças para reagirem. E acha que, por exemplo, aquela máxima que o Raul Solnado utilizava há 30 anos num programa da RTP, no final de cada intervenção, que era façam o favor de ser felizes. Aplica-se muito bem. E se poderiam rematar este tranquilamente, pedindo às pessoas o favor de ser felizes, mesmo em tempos tão sombrios como estes? Acho que sim. E é possível fazer isso. Nós podemos aprender a cultivar felicidade. Repare, uma das fontes de felicidade mais evidentes e mais destacáveis pela investigação da vida das pessoas é o amor, os bons relacionamentos, as trocas afetivas próximas, a partilha da intimidade, do estar próximo do outro, de colaborar com o outro, etc. E isso é grátis. E faz uma falta medonha. Não diga isso, porque se o Ministro das Finanças ouve, ainda começa a taxá-lo. Não me admirava nada. Não há tempo para mais. Quero agradecer muito ao Vítor Rodrigues ter estado esta manhã aqui connosco na RDP Internacional. Já agora, quem nos escuta fora de Portugal, como é que pode adquirir este Tranquilamente? Eu penso que através do website da editora da Esfera dos Livros podem pedir o livro, podem encontrá-lo muito facilmente. Estamos num momento de divulgação, de campanha, e penso que vai ser muito útil. Muito útil, sobretudo nos tempos que correm. Exatamente. Muito obrigado por ter aqui estado. Obrigado também pela oportunidade.